Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Boa noite, amados. Eu gostaria de estar convidando você, quem está chegando agora, a poder tomar o seu lugar, poder estar se colocando. E uma ótima e abençoada noite a todos. Eu quero cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais e dizer que nós somos privilegiados. Amados, com certeza nós somos privilegiados, porque enquanto muitos entendem que aproveitar o tempo, aproveitar o mundo é estar fazendo qualquer outra coisa, nós, glória a Deus, entendemos que aproveitar é estar buscando as coisas de Deus. Então eu gostaria de convidar você a estar se colocando em pé, a já pedindo para o Senhor que aquete o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos receber a porção que Deus tem para nós nessa noite. E eu quero fazer um convite especial para você que está na sua casa ou em outro lugar, nos acompanhando pelas redes sociais, que você não saia daí. Não saia daí, não desconecte, porque o Senhor tem um presente para nós nessa noite. O Senhor já nos presenteou no culto que nós tivemos agora às 5 horas e foi poderoso. Realmente foi um presente de Deus a palavra que Ele nos trouxe. E com certeza agora vai ser também. Então não desligue, não saia, não desconecte. Fique aí ligadinho conosco. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 36. Amados, enquanto a gente busca a palavra, eu gostaria de estar incentivando você. Essa casa, esse lugar, ele é para mim, para você, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que se achegam a nós. Então, eu incentivo você, convide as pessoas que você pode, não se canse. Não se canse de convidar as pessoas a virem desfrutar daquilo que nós temos desfrutado. Amados, nós temos passado o mês de outubro celebrando a palavra e nós vamos continuar celebrando a palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é aquela que transforma as nossas vidas, ela é aquela que transforma as nossas famílias, ela é que tem o poder de perdoar, de salvar, e que então nós possamos continuar celebrando a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Amados, a palavra do Senhor fala em Salmo 119, no versículo 36.
Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. No versículo 46, a palavra fala: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Algumas versões trazem lá no versículo 37, desvia os meus olhos de todas as coisas inúteis. E também no versículo 38, ainda no versículo 37, e vivifica-me e restaura-me pela tua palavra. Amados, a minha motivação e a sua motivação tem que estar no Senhor. Nessa semana, casualmente, eu recebi essa palavra na terça-feira. E vocês sabem que antes de a gente compartilhar algo com os demais, primeiro o Senhor fala conosco. E Deus, Ele tem falado muito forte ao meu coração com relação a essa palavra. Eu tenho me perguntado e tenho pedido ao Senhor que tire os meus olhos das coisas inúteis, das coisas que não agradam o Senhor, das coisas que não nos trazem a bênção do Senhor. Então, a nossa motivação, a minha e a sua motivação, tem que estar nas coisas de Deus, tem que estar nas coisas do alto. Amados, nós vivemos sim situações difíceis, né? Você pode dizer: bom, Camille, você não conhece a minha vida e eu estou passando por tantas coisas. Mas, amados, a palavra do Senhor fala que sim, nós viveríamos tempos difíceis, mas o que Deus tem para nós é na eternidade. Então os nossos olhos, eles não têm que estar presos nas circunstâncias. Os nossos olhos têm que estar direcionados para o alto, para o Senhor, porque Ele tem a salvação para as nossas vidas, Ele tem a transformação para as nossas vidas. E no versículo 46 e 47 fala que eu falarei dos testemunhos do Senhor, que eu terei prazer nos seus mandamentos que eu amo. Amados, eu não sei você, mas eu tenho visto e tenho sentido um mover sobrenatural do Senhor nesse tempo. Nós vivemos sim a pandemia, mas o mover sobrenatural do Espírito Santo está sobre nós, está sobre as nossas vidas, está neste lugar. Então eu convido você a ter esse entusiasmo em Deus. Tire os olhos da situação, tire os olhos daquilo que não agrada o Senhor. E eu deixo uma pergunta para mim e para você: o que nós temos priorizado na nossa vida? O que nós temos valorizado mais na nossa vida? Então eu convido que você possa fechar os seus olhos e estar já pedindo ao Senhor que nessa noite nós entregaremos o nosso coração a Ele, nós entregaremos o nosso culto racional a Ele, e nós buscamos que Ele possa se mover no nosso coração, para que Ele venha transformar tudo aquilo que ainda precisa ser transformado, e que nós venhamos testemunhar aquilo que o Senhor principalmente é, e tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, e tudo aquilo que Ele ainda fará, e que nós tenhamos amor à sua palavra, amor aos seus mandamentos. Amados, crie uma expectativa para essa noite, porque com certeza nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Eu e você, muitas vezes não criamos expectativas, porque vivemos tantas coisas desagradáveis, tantas situações ruins, mas nessa noite eu incentivo você a criar expectativas, porque uma vez a nossa expectativa estando em Deus, Ele não irá nos frustrar, Ele não irá nos decepcionar, bem pelo contrário. Grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite. Querido,
querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e entregamos o nosso culto racional a Ti, Senhor, e te pedimos, Pai, aquieta a nossa alma, o nosso coração, para que nós possamos receber a porção que Tu tens para nossas vidas nessa noite, Senhor, e que nós possamos levar tudo aquilo que temos recebido de Ti a tantas outras vidas que necessitam, Senhor. Paizinho amado, que Tu venha, Senhor, derramar do Teu Espírito sobre a vida do Ezequiel, que estará trazendo a Tua palavra nessa noite. Senhor, Tu já nos presenteou no culto anterior e com certeza Tu continuará nos presenteando nesse momento. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Tu és tão grande, amado da minha alma. Agora diga bem alto, não há nada, e não há nada que separe o Seu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a Ti. Toma o Teu lugar, e toma o Teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Agora que eu ouvi a voz da igreja, não há nada, e não há nada que separe o Seu amor. Não há nada, e não há nada que eu tenha que eu queira mais que a Ti. Não há nada, não, e não há nada que separe o Seu amor. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a Ti. Mas tudo que eu quero, Jesus, toma o Teu lugar. Agora somos três. Recebe a minha adoração, Senhor. Meu interior, eu vivo só pra exaltar Teu nome. Pois Tu és o único Senhor. Recebe a minha adoração, Senhor.
sobre mim. E sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. E certamente tua bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz, nem é pelo que sou. O nome disso é graça, é pela tua graça. Firmado nela estou, minha palavra é amor. O nome disso é graça, só pela tua graça. Toda a igreja. E como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. De graça, sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço, pois tudo vem de ti. E certamente tua bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Amor, não é pelo que eu fiz, nem é pelo que sou. E o nome disso é graça, e firmado nela estou. O nome disso é graça, pois ela, eu quero mais uma vez. Não é pelo que eu fiz, nem é pelo que sou. O nome disso é graça, porque é tua graça. E firmado nela estou, minha palavra é amor. O nome disso é graça, porque é tua graça. O nome disso é graça, foi pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. Feche seus olhos, ergue suas mãos. Nós vamos clamar para que a glória do Senhor venha se manifestar neste lugar. Nós clamamos, Senhor Jesus, para que a tua presença possa tomar conta, Senhor, desse ambiente. Nós pedimos, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo venha, Senhor, ao encontro de cada coração, Senhor, nessa tarde, nessa noite, Senhor. Nós pedimos, vem, Santo Espírito, sobre este lugar. Nós queremos, Senhor, elevar a nossa adoração a ti. Nós queremos, Senhor, que esse ambiente, Senhor, seja tomado pela tua glória, pelo teu mover, pelo teu fluir, pela tua vida, Senhor, que flui no meio da comunhão, aonde o Senhor ordena a vida e a bênção. Nós estamos, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, mas também queremos estar em comunhão contigo, Senhor, neste lugar. Nós queremos te adorar e nós queremos declarar que o Senhor Jesus é o nosso melhor lugar. Nós descansamos em ti, nós confiamos em ti, nós queremos estar todos os dias em ti. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Aleluia. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu. Declare essa verdade sobre a sua vida. Separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor.
tua voz. E leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Quero ouvir tua voz, leva-me. E leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você, leva-me. E leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Todos os dias eu quero descansar. Jesus, Jesus, me abraçar, em ti vou repousar, e nos seus braços é o melhor lugar. Jesus, Jesus, me abraçar, em ti vou repousar, e nos seus braços é o melhor lugar. Oh, e nos seus braços é o melhor Com todas as suas forças, erga sua voz, erga suas mãos ao céu e diga: só tu és santo, e só tu és santo. A igreja declara: e só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Só tu és, e só tu és santo, e só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E todos os dias, e uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar. E todos os dias na minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar. E todos os dias da minha vida, uma coisa. Esse é o meu desejo. E deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Nos adoramos aquele que faz invento aos seus anjos. Nos adoramos aquele que faz de fogo, fogo seus ministros. Nos adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nos adoramos aquele que faz de fogo. Mais uma vez diga: nos adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nos adoramos aquele que faz de fogo. Diga bem alto: nós somos seus ministros, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, somos seus ministros. Queremos queimar, somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus. Queremos queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
oramos nessa hora e queremos pedir mais do teu fogo, mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua presença, mais da tua vida. A tua palavra diz, Pai, que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Que esse fogo possa, Senhor, queimar cada vez mais, que as labaredas possam, Pai, aumentar o nosso coração, e que nós sejamos sempre intensos, Pai, diante do Senhor, em cumprir a tua vontade, Pai, em nos tornarmos, Senhor, aquilo que tu queres que nós sejamos, Pai. Faz de nós os verdadeiros adoradores. A tua palavra diz que são esses que o Pai procura para seus adoradores. Sim, Pai, nós queremos ser aqueles que são os verdadeiros adoradores, aqueles que têm o seu coração incendiado, Senhor, de amor, de paixão, de desejo pelo Senhor. Nós queremos crescer, Pai, nesse fogo e nessa glória. Faz de nós ministros, labaredas de fogo, Senhor. Nós clamamos a Ti em o nome de Jesus. E se você recebe dessa glória, desse poder, desse fogo sobre a sua vida, eu queria que você dissesse bem alto: amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém recebe graça e paz dizendo amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ministrar agora uma palavra. Antes de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Nós estimulamos que você traga a sua Bíblia. Nós somos um povo da palavra e do Espírito. Nós amamos a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela refrigera a nossa alma. Nosso espírito, ele é alimentado quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós meditamos na palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos dela. E aqui, nós vamos, está projetado aqui, próximo slide, lá no versículo final, nós vamos ler depois, mas antes aqui, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Quero que você acompanhe, que a chave aqui, o que nós queremos dar ênfase é que nós, eu e você, nós precisamos nos lembrar do Senhor. Amém? Diga: eu preciso me lembrar do Senhor. E Deus aqui, nessa passagem, Ele está chamando a atenção, Ele está aqui fazendo um preventivo, um alerta, para que o povo de Deus, naquela época, e como diz o nosso pastor João Batista, né? É o mesmo povo. Naquela época o povo não se esquecesse do Senhor quando eles entrassem na bênção, quando eles entrassem na terra prometida, quando eles saíssem daquele momento, para que eles não se esquecessem da onde o Senhor os havia tirado, que eles eram escravos no Egito, que eles estavam debaixo do jugo de Faraó, que você sabe que o Egito representa o mundo e Faraó simboliza o diabo. Não se esqueça que foi de lá que Deus os tirou, do mundo e da escravidão do diabo. E agora Deus então está dizendo: eu vou introduzir vocês numa terra boa, numa terra que emana leite e mel. Vocês ali vão prosperar, ali vocês vão crescer, vocês vão avançar, ali vocês vão ser livres, vocês terão casas, vocês terão sustento, vocês terão tudo o que vocês, como povo de Deus, como filhos amados, vocês vão receber, vocês têm para receber. Mas Deus aqui faz então um pedido de atenção, um alerta, para que o povo não se esquecesse do Senhor quando tudo isso acontecesse na vida deles. Vamos lá ler o versículo 11 em diante. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízes e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e tiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicardes os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te aprovar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como você vê hoje. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, que vocês perecerão. Você sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, amém? A Bíblia diz isso. E João 3,16, no final de João 3,16, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós não venhamos a perecer. Por isso que Deus aqui, Ele chama a atenção, porque o povo, ele entraria na promessa. Esse povo aqui citado na Bíblia, entraria na promessa, eles entrariam num tempo de milagre, de coisas sobrenaturais, coisas que eles não haviam provado até então. Deus daria a eles a vitória que eles tanto tinham pedido e orado a Deus. Só que Deus sabia que essas coisas muitas vezes roubam o coração. Presta atenção. Essas coisas que Deus daria, que fazia parte da bênção do Senhor, muitas vezes, quando nós não prestamos atenção, quando nós não cuidamos o nosso coração, a fartura, a prosperidade, o tempo bom, o tempo de paz, é nesse momento que muitas vezes nós nos perdemos, porque não guardamos o coração. Tem uma passagem na Bíblia que ela fala de uma cidade que foi facilmente conquistada. E sabe em que época que essa cidade foi facilmente conquistada? Foi na época da bonança, foi na época da fartura, foi na época que eles estavam vivendo em paz. E aí eles relaxaram, eles baixaram a guarda, e aí nessa época entrou o inimigo e saqueou eles, porque eles não vigiaram, porque eles não guardaram o coração, porque eles não ficaram atentos e firmes naquilo que eles deviam estar. E essa palavra aqui, na verdade, o foco é nós não nos esquecermos do Senhor. Mas a pergunta que eu faço é: o que eu e você nós aprendemos com esse texto? Porque foi um alerta para o povo lá no caminho do Egito para a entrada de Canaã. Só que esse alerta aqui, essa chamada de atenção, ela serve para nós hoje. O que esse texto nos ensina? Nos ensina que nós devemos lembrar sempre da onde Deus nos tirou, quem nós éramos antes do Senhor ter nos resgatado, quem nós éramos antes da salvação ter chegado ao nosso coração, antes do Senhor nos tirar da condição qual nós vivíamos. Eu não sei qual é a situação que você vivia, como você vivia, mas quando nós nos convertemos, nós temos um tempo antes do Senhor e um tempo depois do Senhor. Quando nós entendemos a importância da salvação, nós entendemos também com isso que o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos tirou da condição que nós estávamos, nos libertou, mudou a nossa história, mudou a nossa vida, e agora Ele tem nos feito prosperar, amém? Tem nos dado crescimento, nós avançamos. Um bom servo do Senhor, ele cresce e frutifica em tudo o que ele faz na vontade do Senhor. Alguns disseram amém. Um servo do Senhor, ele cresce, essa é a vontade de Deus. Você nasceu para vencer, você nasceu para crescer, você nasceu para conquistar. Em Deus nós conquistamos e fazemos proezas. Nós avançamos. A questão é aqui que nós devemos cuidar. Quando nós avançamos,
quando nós vencemos, quando nós já não estamos mais na condição que nós estávamos, quando nós agora desfrutamos da liberdade, desfrutamos da salvação, desfrutamos da provisão de Deus. Aqueles que estavam solteiros como eu, agora casaram. Aqueles que não tinham filho como eu, agora têm filhos, agora têm casa, agora têm carro. E agora? Agora deixamos Deus de lado e vamos desfrutar da bênção de Deus, mas vamos deixar Deus de lado. Não, não é assim. Nós vamos desfrutar de tudo que Deus nos deu pela graça, amém? Mas nós não deixaremos Deus de lado. O Senhor estará na frente, o Senhor continuará sendo a nossa prioridade. É assim que nós devemos andar. Deus te fez prosperar? Deus te concedeu alguma graça, alguma bênção, algum favor, alguma coisa na sua vida? Continue buscando Deus. Continue priorizando o Senhor. Não se esqueça dos seus benefícios, como diz a palavra de Deus. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É assim que nós guardamos o nosso coração. Então, a chave é: lembra-te do Senhor. E a questão aqui para nós é: como eu me lembro do Senhor? A pergunta: como eu me lembro do Senhor? É só uma vez na semana eu me lembrar, eu preciso ir no culto. Não, não é assim. É muito mais do que só isso. Claro que vir no culto tem o seu devido lugar, é bom, maravilhoso. Nós devemos, cumprimos isso com privilégio, como disse a irmã Camille no início. É um grande privilégio que nós temos. Nós sim, nos reunimos aqui, mas nós nos lembramos do Senhor em todo momento. Você sabe que tem uma expressão que o religioso gosta de dizer, né? Eu não só peço a Deus, eu também agradeço. Irmãos, mas lembrar do Senhor é muito mais do que só agradecer. É muito mais do que só vir cultuar ao Senhor. Tem muitas outras coisas que nós devemos fazer como resultado de lembrar do Senhor. É servir ao Senhor, é se colocar como um cooperador no reino, é fazer a justa cooperação que a Bíblia diz que nós devemos fazer. A Bíblia fala sobre uma parte de cada um de nós. E aí, quando nós lembramos do Senhor, nós lembramos também, há uma parte, há uma cooperação, que é a minha parte e que ninguém vai fazer, que eu devo me prontificar, eu devo me colocar à disposição como um sinal, como um fruto de quê? Eu estou lembrando do Senhor. Quando você está lá no seu trabalho, você tem que se lembrar do Senhor. Quando você está lá, sei lá, na sua escola, na sua família, na rua, fazendo exercício, quando você está vivendo o seu dia a dia, você precisa ali nesses momentos se lembrar do Senhor. Alguém diz amém? Se lembrar do Senhor. É maravilhoso quando nós passamos alimentando a nossa mente, nos lembrando do Senhor. Aquele que mudou a nossa história, aquele que mudou a nossa sorte, como diz a palavra de Deus. Ele nos mudou completamente. E nós não vamos nos esquecer do Senhor. E também nós não nos esquecemos do Senhor quando nós colocamos a mão no nosso salário. Esse é o momento que também nós devemos nos lembrar do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos deu a condição. Porque Ele abriu a porta. Porque Ele nos deu a condição de nós podermos trabalhar. O que a Bíblia está dizendo? Não digam que foi o braço de vocês que fez tudo isso. Embora vocês fizeram alguma coisa. É verdade, mas tudo que você fez por meio do Senhor também. É assim que nós pensamos como igreja. É assim que um discípulo de Jesus, ele pensa. Por quê, pastor? Porque uma é a mentalidade do homem caído. Ele diz, tudo sou eu que faço. Outra é a mentalidade do povo salvo, do povo restaurado, no povo que segue a Deus. Ele diz, eu faço tudo, mas eu faço por meio de Jesus. Não sou mais eu que faço, é Cristo em vós, é Deus por meio de nós. Então eu vou trabalhar, sim, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar na força do Senhor. Eu vou estudar, sim, eu vou estudar, vou me qualificar, vou me preparar, sim, mas é na dependência do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o centro de tudo. Porque tudo que nós fazemos, nós entendemos, é o Senhor que nos dá graça para fazer. Você avança, é por causa que o Senhor te dá graça para avançar. Você prospera, é porque o Senhor te deu graça para prosperar. Você pode trabalhar, porque o Senhor te deu graça para você ter essa condição. E você lembra muitas vezes do Senhor, sabe quando? Quando você perde essa condição. Então tem uns que lembram do Senhor quando perdem a condição. Outros se esquecem de Deus quando eles têm a condição. Então nós não devemos ser assim. Nós devemos nos lembrar do Senhor em todo o tempo. Precisamos fazer alguma coisa? Lembra-te do Senhor.
Tem algum desafio? Lembra-te do Senhor. Está desfrutando de tempo maravilhoso? Lembra-te do Senhor. Traz o Senhor para o centro. Deixa Ele como a sua prioridade. E sabe o que vai acontecer? Os teus caminhos continuarão prosperando. Você vai continuar avançando. E o seu avanço não vai ser para o seu orgulho, para o seu ego. Não vai ser para você ser grande, mas vai ser para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado através da tua vida. É assim que um bom servo do Senhor, um filho amado, ele caminha nessa terra. Ele tem o seu desejo, glorificar o Senhor e não se esquecer de nenhum de seus benefícios. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos nesse momento separar a nossa oferta. Nós lembramos do Senhor quando nós colocamos a mão no nosso salário, e a primeira coisa que nós fazemos é separar o nosso dízimo e entregarmos a Deus. Você precisa praticar o princípio. Nós praticamos o princípio do dízimo, nós acreditamos, nós praticamos isso em amor. Entendemos que precisa ser praticado com entendimento, por amor a Deus, por amor à sua obra, o qual nós fazemos parte, o qual nós desfrutamos e nós investimos naquilo que nós amamos. Eu quero que você feche os seus olhos. Nesse momento, eu quero, antes de orar com você e por você, que você fizesse uma pergunta. Eu estou lembrando do Senhor quando eu recebo o meu salário? Eu estou lembrando do Senhor quando eu coloco a mão naquilo que o Senhor, pela graça, me fez alcançar? Eu lembro que uma parte precisa ser entregue ao meu Deus, que me salvou de graça, e que tudo que tem me dado é de graça, e que simplesmente me pede que eu seja participante do seu reino e da sua obra, abençoando com a 10ª parte. Eu tenho me lembrado do Senhor quando eu administro, quando eu pratico a mordomia. Lembra-te do Senhor. Os humildes que reconhecem que precisam do Senhor, eles se lembram do Senhor a cada manhã, na sua casa, no seu trabalho, na sua administração, nos seus sonhos, nos seus projetos, em tudo que eles vão empreender, eles lembram do Senhor. Pai, nós queremos trazer essa palavra para o nosso coração nessa noite. O Senhor chamou a atenção do teu povo lá no Egito, quando estava indo para a terra prometida, porque o Senhor conhecia o coração deles e sabia que eles poderiam, e muitos deles se perderam, muitos deles se esqueceram. E nós vemos muitas vezes, infelizmente, isso acontecendo nesse tempo, no nosso meio, e muitas vezes até conosco, nos esquecendo de tudo que o Senhor tem feito, da onde o Senhor nos tirou, e tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, pela tua infinita bondade, graça e amor. Que em todo o tempo o Senhor nos ajude a nos lembrar do Senhor, saber que tudo que temos e somos foi o Senhor que nos deu. A vida, as condições, as faculdades mentais, as oportunidades, as portas abertas, tudo foi o Senhor que esteve na frente, Deus. E nós, como teu povo, nós reconhecemos que não é na nossa força que nós podemos vencer, mas é na força do Senhor, é na dependência do Senhor. Por isso vem, toma o teu lugar na nossa vida, nos ajuda a não nos esquecermos que tu és o nosso Deus e Pai, e que tu vai na nossa frente abrindo caminhos, tu vais na nossa frente nos dando graça e capacidade. Obrigado, Pai, pelo coração disposto a entregar ao Senhor aquilo que te pertence. Obrigado por aqueles que já se lembram do Senhor, e eu também oro por aqueles que ainda não têm se lembrado que tudo é o Senhor. Estende a tua mão, muda o nosso coração, liberta o nosso coração, remove toda avareza, mesquinhez, que Mamon não seja o nosso Deus, mas que o Senhor seja o nosso Deus. Que os
princípios da Tua palavra possam nortear a nossa vida, e que nós possamos Te seguir, Senhor, conforme está escrito, sabendo que é dessa forma que nós prosperamos, é dessa forma que nós avançamos, é assim que nós vencemos, tendo o Senhor na frente, reconhecendo que o Senhor precisa estar no centro de tudo, inclusive da nossa vida financeira. Te agradecemos por toda a graça, cuidado, amor, provisão e milagres que o Senhor tem nos dado. Pedimos, Pai, a bênção da multiplicação. A Tua palavra diz que aqueles que semeiam vão colher 30, 60 e a 100 por um, Pai. Que essa semeadura que o Teu povo tem feito na Tua obra possa trazer sobre a vida de cada um deles uma grande colheita. Eu Te agradeço pela generosidade e fidelidade, pelo desprendimento do coração do Teu povo, em nome de Jesus. Se você recebe essa bênção, diga amém. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo com alegria e amor no seu coração. Tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e Tua é a glória. Tu és digno, Jesus, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e Tua é a glória. Tu és digno, Senhor, e Tu és digno de tudo, e Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Glória a Deus. Você pode se assentar. Vamos orar pela vida do Ezequiel. Pai, nós oramos pela vida do Teu filho nessa hora. Que o Teu Espírito Santo dê ele graça, poder, unção, vida e capacidade sobrenatural. Que ele tenha ousadia para falar em Teu nome, Senhor. Que ele tenha toda a capacidade vinda do céu sobre a vida dele. Nós também oramos, Pai, repreendendo do nosso coração tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que resiste, tudo aquilo que se opõe à verdade da Tua palavra, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, nós entregamos tudo ao Senhor. Pedimos, Pai, dá-nos a sabedoria do alto, dá-nos a revelação que nós precisamos. O Senhor pode consolar o nosso coração e confrontar pela verdade da Tua palavra. Nós Te agradecemos pela honra e pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Desde já nós Te agradecemos por toda a vitória que o Senhor tem nos dado, pela Tua bondade e pelo Teu grande amor. É o que nós oramos assim e Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém. Quem está com fome por Jesus hoje aí? Quem está com fome, amém. Eu quero dizer para você que o pão da vida está aqui. Então agarre e não o deixe sair, amém. Glória a Deus. Eu vim compartilhar uma palavra com você e o tema dessa ministração é seguindo Jesus. E o pastor Duda ministrou no culto passado sobre nós estarmos com Jesus, da importância de nós estarmos com Jesus, mas sobretudo a necessidade que nós temos em estar com Jesus. Por quê? Porque estando com Jesus nós temos a nossa salvação. Estando com Jesus nós andamos e caminhamos como filhos amados. E estando com Jesus nós somos transformados. E nós estando em Jesus, nós estamos seguindo Jesus, porque Ele se move.
Jesus ele se move. Então, nós estando em Jesus, nós seguimos Jesus. E sabe que Jesus, ele de tempos em tempos, de estações em estações, ele me faz algumas perguntas. E ele me pergunta: Ezequiel, para onde você está indo? O que você tem feito? E em quem você tem se tornado? Eu compartilho isso com você porque talvez sejam as perguntas que você também esteja ouvindo. E sabe quando Jesus ele faz a pergunta e o Espírito Santo responde? Já aconteceu isso com você? Não dá nem tempo de tentar pensar em outra coisa. Ele já responde, ele já constrange. E eu confesso para vocês que quando eu ouço essas perguntas de Jesus, eu fico incomodado, eu fico inquieto, eu fico cutucado, porque elas me fazem pensar sobre a minha vida, sobre o propósito da minha salvação, sobre o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Eu começo a entender e a perceber que eu não estou aqui para ouvir uma música legal, que me toca, que me faz arrepiar e que muitas vezes até me faz chorar. Eu não estou aqui simplesmente para ouvir uma palavra bacana que fala no meu coração e somente isso. Eu estou aqui para ser transformado. Eu estou aqui, eu necessito, eu preciso estar aqui para ser transformado, não para que eu me torne a melhor versão de mim mesmo, mas que eu seja transformado de dentro para fora, que haja uma transformação genuína e verdadeira no meu coração, sabe? Para que eu seja de fato a imagem e semelhança de Jesus, sabe? E para isso eu preciso estar com Jesus. Para que isso aconteça, eu preciso seguir Jesus. E o que significa nós seguirmos Jesus? Significa nós estarmos nos movendo, significa nós nos movermos. Sabe que a promessa de Deus para mim e para você é que nós teríamos um pastor que nos guiasse. Mas esse pastor, ele guia pessoas que se movem. Ele quer guiar pessoas que caminham, que se movem. Sabe? E quando nós falamos no pastor, né, nós nos referimos a sermos ovelhas. E ser ovelha é algo do qual nós estamos numa condição de estarmos sendo cuidados, de estarmos sendo visitados. Nós estamos num lugar de fragilidade, nós necessitamos do cuidado do pastor. Nenhum problema em relação a isso. Mas Jesus ele disse: ide e fazei ovelhas. Não, ele disse: ide e fazei discípulos. E eu entendo que nós estamos num tempo de maturidade. Eu sinto isso no meu coração. Eu creio que Deus ele tem nos movido, Ele tem nos guiado para que nós passemos de uma condição de sermos ovelha para uma condição de nos tornarmos discípulos. Um tempo de maturidade. Jesus ele fala em relação à mentalidade dos discípulos. Ele diz: basta que o seu discípulo seja como o seu mestre. Então é desejo dele que nós nos tornemos discípulos. Então eu gostaria de chamar a tua atenção hoje para isso, para que nós nos tornemos discípulos. E para que discípulos que seguem Jesus e nós vermos o que significa nós seguirmos Jesus. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você hoje é o preço em seguir Jesus. O primeiro tópico, você que está anotando, vocês podem anotar. E nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 57. Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 57. Amém? Você que achou, diga: eu amo Jesus. Você que não achou, diga: eu também. Amém? Lucas, capítulo 9, no versículo 57. A palavra nos diz: quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Até aqui, por enquanto. Sabe, esse homem ele chega para Jesus e ele fala: Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. E sabe, eu penso que muitas vezes, quantos de nós já não dissemos isso? Quantos de nós já não dissemos a Jesus: Jesus, eu te seguirei, eu entregarei o meu coração a ti.
quando nós estamos num ambiente de adoração, num ambiente onde nós sentimos a presença, onde nós somos tocados, é genuíno. Muitas vezes, né, nós manifestamos isso, e quando nós vemos muitas vezes alguém falando, nós dizemos: nossa, esse cara ele está queimando por Jesus, esse cara de fato está apaixonado. Mas a resposta de Jesus para esse homem, na verdade, revela o coração dele. A resposta que Jesus dá para ele revela o coração. No versículo 58, respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava falando para esse homem? Ele estava dizendo assim: ok, você quer me seguir, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho onde descansar. Eu não tenho onde morar. Eu me movo. E sabe, muitas vezes eu sou perseguido, muitas vezes eu sou apedrejado, e em tantas outras tentam até me matar. Então, a única coisa que você vai ter é a mim. Jesus conhecia o coração desse homem. Jesus sabia das intenções desse homem. O que ele queria? Esse homem ele queria uma segurança. Era a cultura do povo judeu de que, quando se tornava um discípulo, ser sustentado pelo seu mestre. Então esse homem, ele estava buscando uma segurança. Talvez ele quisesse seguir Jesus pelas coisas que talvez ele iria ganhar, por uma questão de conforto. Ele queria ser sustentado. É muitas vezes o que nós dissemos, né, para Jesus: Jesus, eu te aceito na minha vida, eu vou te seguir, agora vem viver a minha vida, agora vem me abençoar, agora vem me promover no meu trabalho, agora Jesus vem me dar um carro melhor, vem me dar um salário maior. Muitas vezes é nós que queremos que Jesus venha viver a nossa vida, quando na verdade somos nós quem temos que viver a vida dele. Nós é que temos que entrar na vida de Jesus e segui-lo e viver a vida dele. Então o coração desse homem estava nas coisas, não estava em Jesus. E Jesus conhecia o coração dele. Esse homem, ele avaliou o custo. Sabe, existem muitas pessoas que seguem Jesus com uma calculadora no bolso, calculando, avaliando o custo, se vale a pena. Se vale a pena seguir fazendo cálculos, sabe? E esse homem, ele não entendeu algo. Jesus disse para ele: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Então, ele deve ter pensado: bom, se ele, que é o mestre, ele não tem onde reclinar a sua cabeça, imagina eu, como é que eu vou seguir esse cara? Mas ele não entendeu que o descanso não está nas coisas que nós podemos ganhar. O descanso não está nas coisas materiais que nós podemos ter. O nosso descanso, ele é Jesus. O nosso descanso é a presença de Jesus. É no peito dele onde nós reclinamos a nossa cabeça. Ele é o nosso descanso. É onde nós nos repousamos. E a história segue no versículo 59. Jesus chega e fala para outro. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus replicou-lhe: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Meu irmão, isso é violento. O homem diz: deixa eu só sepultar o meu pai. E Jesus diz o que para ele? Não. Jesus diz não. Mas sabe o que? Jesus não estava sendo insensível com esse homem, porque provavelmente o pai desse homem não tinha morrido, porque era a cultura também do povo judeu ter uma segurança, ter algo para se agarrar, estar seguro. Então, Jesus tinha acabado de dizer para o outro: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O que esse cara estava querendo? Ele queria uma garantia. Ele estava buscando uma garantia. Sabe, muitas pessoas dizem: Jesus, eu te amo, Jesus. Mas espera só um pouquinho. Deixa eu primeiro terminar, Jesus, a minha faculdade. Deixa eu primeiro me casar. Deixa eu primeiro conseguir a minha tão sonhada posição no meu trabalho. Deixa eu primeiro arrumar as minhas coisas, depois eu vou te seguir, Jesus. Sabe, pessoas que querem uma garantia.
Seguir Jesus, irmão, não é nas minhas condições. Seguir Jesus não é no meu ritmo. Seguir Jesus é nas condições dele. É no ritmo dele. É na velocidade dele. É no tempo dele. Se ele se move, nós nos movemos. Se ele aperta o passo, nós apertamos o passo. Se ele para, nós paramos. É na condição dele. Sabe, Jesus está passando e a gente faz o quê? Cara, eu estou indo. Jesus está dizendo, ei, vem, segue-me. Estou indo agora com a roupa do corpo, com o que eu tenho, não tenho o que pensar. Ele está se movendo. No versículo 61, agora tem um homem que ele fala para Jesus. Ele diz, disse ainda outro, Jesus, eu te seguirei. Ele está parecendo muito convicto aqui, decidido, posicionado. Ele diz, Jesus, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus fala para ele, porém lhe respondeu, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe, pessoas que querem seguir Jesus, mas querem permanecer onde estão. Era o que esse homem estava dizendo para Jesus, deixa eu só me despedir, deixa eu só permanecer mais um tempo aqui. Eu não estou pronto ainda para ir contigo, Jesus. Eu ainda preciso estar aqui. Pessoas que não querem se libertar da condição que vive, que sempre viveram. Pessoas indecisas, sabe? Eu quero, mas não quero. Eu quero seguir Jesus, mas eu quero permanecer ainda no mundo. Mas em outro momento eu quero Jesus, mas eu não quero largar o que eu tenho, o que eu sempre vivi. Sabe? Aquela história, eu quero te seguir, Jesus, mas eu não quero largar a pornografia. Jesus, eu quero te seguir, mas vou ter que ser um homem de uma mulher só. Ah, Jesus, eu quero muito te seguir, mas no meu dinheiro ninguém toca. Jesus, eu vou te seguir, mas e a minha conta popular no Instagram? Sabe? E a resposta de Jesus, ele diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para esse homem? Ele está dizendo assim, ó, não existe plano B. Não existe plano B. Não existe nós andarmos com Jesus e a qualquer momento nós pensarmos em abandonar o barco. Se não der certo o que eu espero, o que eu penso, eu pulo fora. Eu vou embora. Se eu não ganho as coisas que muitas vezes eu estou esperando ganhar ou receber, o que eu faço? Eu pulo fora. Jesus está dizendo para ele, não existe plano B. Nós não podemos declarar amor a Jesus e flertar com o mundo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos viver a nossa vida em dois lugares diferentes, fazendo duas coisas diferentes, opostas uma da outra. Alguém está me entendendo? Amém? Sabe, e o final dessa história, Mateus narra. Essa história ela é contada no Evangelho de Mateus. E quando terminam esses acontecimentos, lá no versículo 8 de Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no versículo 23, você pode anotar para você ver depois. Depois dessa conversação com esses três homens, a palavra diz, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. O que a palavra está dizendo? Que a multidão seguiu Jesus? A palavra está dizendo que esses homens que queriam seguir Jesus, seguiram de fato? Não, a palavra está dizendo que os seus discípulos o seguiram. Foram os discípulos que seguiram. Sabe, irmãos, no final das contas, quem permanece são os discípulos. No final das contas, quem permanece, quem segue Jesus, são aqueles que têm intimidade, são aqueles que têm relacionamento, são aqueles que buscam estar com Jesus, que valorizam a presença, não as coisas que talvez possa ganhar ou conseguir. Sabe, Jesus ele está sempre se movendo e ele nunca se move sozinho. Jesus ele sempre está se movendo, mas toda vez que Jesus se move, alguém fica para trás. Toda vez que Jesus se move, alguém fica para trás. E vocês sabem o que separa a multidão dos discípulos? Sabe a diferença entre ser multidão e ser um discípulo? É subir o monte.
é subir no lugar mais alto, é estar no lugar mais alto, é seguir os passos de Jesus até onde Ele vai. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, fala para o povo subirem aqui, eu quero vê-los, eu quero falar, conversar com eles face a face, assim como nós conversamos. Sabe o que o povo disse? Ah, não, Moisés, vai você e fale por nós. Tá bom aqui, nós vamos ficar no pé do monte mesmo. Vá você, terceirizando o relacionamento, terceirizando uma vida com Deus. Eles não quiseram subir o monte. Sabe, irmãos, no pé do monte Jesus curava, Jesus libertava, Jesus operava milagres, Jesus fazia maravilhas, Jesus multiplicava os pães e os peixes e a multidão o seguia. Pensem, a multidão é muita gente, é gente pra caramba. A multidão seguia Jesus e Ele realizava tudo isso aos pés do monte, multiplicava os pães e os peixes. Mas quando Jesus se recolhia para orar, quando Jesus iria ensinar, quando Jesus iria buscar o Pai, o que Ele fazia? Ele subia o monte. Ele subia o monte. Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus de fato, mas nem todos estão dispostos. Eu vou repetir, muitos querem seguir Jesus, mas nem todos estão dispostos a isso. Qual é o custo de seguir Jesus? Qual que é o custo? É subir o monte. É subir o monte. Sabe, esses tempos eu vi uma frase que diz que seguir Jesus é de graça, mas não é barato. É de graça. Todos nós podemos seguir Jesus, está disponível para todos nós, mas não é barato. Sabe, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, o que? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem, segue-me. Qual é o preço do lugar mais alto? Qual é o preço? Sabe, existe um preço, irmãos. Nós precisamos saber, entender isso. Existe um preço. Sabe, e antes que talvez alguém possa pensar ou falar, dizer: mas Ezequiel, tu está colocando um peso sobre as pessoas, tu está colocando um jugo, sabe, as pessoas vão se sentir, de repente alguém possa se sentir pressionado. Não, você não está entendendo. O custo é muito baixo comparado ao privilégio. O custo, ele é muito baixo comparado ao privilégio. E sabe, é injusto o que nós fizemos com Jesus. Você já parou para pensar que é injusto o que nós fizemos com Ele? Nós entregamos para Ele a pornografia e Ele nos dá a santidade. Nós dizemos para Jesus: Jesus, está aqui esse meu relacionamento tóxico, essa pessoa que está mais para mensageiro de Satanás. E o que Ele faz? Ele nos dá uma família abençoada. Ele nos dá um esposo, uma esposa abençoada. Nos abençoa com a nossa família. Sabe, como o pastor Vilela falava, e o pastor sempre comenta, é muita coisa. É muita coisa. Jesus está exagerando. Jesus está exagerando. O custo é muito baixo comparado ao privilégio que nós temos. Sabe? E em alguns momentos, irmãos, em algum momento, nós vamos pagar o preço. Nós vamos precisar pagar o preço. Mas ele não é um preço. Entenda isso, ele não é um preço. Nós estamos renunciando a algo que tem pequeno valor e estamos adquirindo algo que é imensurável. Algo que é imensurável, inatingível. Sabe, nós estamos deixando de acumular os tesouros dessa terra para adquirirmos o que é eterno. O que é eterno? Meu Deus, quem está entendendo? Diga amém. Amém. Isso é maravilhoso. Sabe, a matemática do reino, ela contraria o mundo. Ela contraria o mundo. Jesus é tão maravilhoso. Então, pare de olhar para as coisas que você acha que você vai perder e comece a olhar para o que de fato, realmente você vai ganhar. Eu não sei, talvez você seja filho único, mas dá uma olhada ao teu redor, veja quantos irmãos você ganhou. Sabe? Ele nos restitui 30, 60, 100 vezes mais. Nesta vida, na eternidade, aliás, mas também nessa vida.
Ele nos restitui 100 vezes mais, irmãos. O que nós recebemos é muito maior do que nós achamos que estamos perdendo. Nós fomos muito amados. Muito amados. Eu fui muito amado. Eu fui muito amado. E eu quero seguir aquele que me amou primeiro. Eu quero seguir aquele que me amou primeiro. Eu quero estar com Ele. Eu quero ir atrás dele. Como eu disse, eu quero comer a poeira das suas sandálias, porque eu quero estar perto. Eu quero estar colado de Jesus. Eu quero permanecer. E eu quero te falar de alguém que permaneceu. Nós vimos esses homens, eles não permaneceram, mas teve alguém que permaneceu. E você pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 6. E o segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com você hoje é a recompensa em seguir Jesus. João, capítulo 6. Aqui, Jesus estava discursando. Jesus estava falando para os judeus, para os escribas, para os mestres da lei, e ele estava dizendo assim: os pais de vocês, eles receberam o maná dos céus, mas quem deu o maná não foi Moisés, foi o meu Pai. Ele que dá o pão da vida. E ele estava dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce dos céus e que traz vida ao mundo. E ele dizia: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Irmãos, aqui o negócio estava complicado, estava treta. A situação aqui estava tensa. Porque os judeus, eles diziam: quem é esse? Quem é ele? Ele não é o filho do Zé? Como é que ele está dizendo que ele desceu dos céus? Como que ele está dizendo que ele é o pão da vida, o verdadeiro pão da vida? Então, eles estavam murmurando. Eles não estavam gostando nada do discurso de Jesus. Ele dizia: comam da minha carne e bebam do meu sangue. E hoje, nós espiritualizamos isso. Hoje nós entendemos. No culto passado, nós ceiamos e celebramos a ceia do Senhor. Mas naquela época, eles estavam enfurecidos com Jesus. Sabe? E no versículo 60, os discípulos falam para Jesus: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E aqui não é a multidão que estava falando para Jesus, não era qualquer um, eram os seus discípulos, eram aqueles que andavam com Jesus, eram aqueles que acordavam, que dormiam, que ceiavam com Jesus. Os próprios discípulos, eles estavam escandalizados com isso, eles estavam dizendo: Jesus, pega leve, dá uma maneirada aí. Tem membro novo na igreja, vai assustar, vai, sabe? Mas Jesus, ele não muda o seu discurso para nos agradar. Jesus, ele não muda a sua palavra por causa da nossa opinião. Nós celebramos o mês da palavra e, como a Camille falou, nós continuaremos celebrando, porque a palavra ela é imutável, ela é inalterável, a palavra não muda. O pastor falou no culto passado que se daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, a palavra ela continua sendo a mesma. Então ela não muda, ela não se altera, ela é a verdade do Evangelho. Mas Jesus, ele não muda o discurso dele para agradar. Ele é amor. Ele não tem amor. Jesus, ele é amor, mas ele é manso e humilde de coração. Mas ele não muda a sua palavra. Ele não muda a sua palavra. E no versículo 61, os discípulos, a palavra nos diz que os discípulos, eles estavam reclamando, eles estavam murmurando, e aí Jesus olha para eles e fala: isso os ofende? Isso os ofende? No versículo 66, a palavra nos diz que muitos não permaneceram. Sabe o que aconteceu? Eles se ofenderam, eles foram embora. Eles disseram: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar com esse cara, não vou mais seguir ele. Se ofendeu e foi. Não permaneceu. Jesus muitas vezes, deixa eu falar algo para você. Jesus, muitas vezes, ele ofende a nossa mente para revelar aonde de fato está o nosso coração. Muitas vezes Jesus, ele vai ofender a nossa cabecinha para quê? Para que nós possamos perceber e que seja revelado a nós aonde está o nosso coração de fato, se ele está em Jesus ou se ele está nas coisas, se ele realmente está em Jesus.
Muitos não permaneceram, muitos se ofenderam. E o Evangelho, ele nos confronta, irmãos. A verdade do Evangelho, ela nos confronta. Se o Evangelho não está nos confrontando, alguma coisa está errada. Mas não é com o Evangelho, é comigo. Algo está errado se o Evangelho não está me confrontando. Muitos não permaneceram. Então diga para o irmão do seu lado. Eu sei que você está com saudade de dizer isso. Olhe para o irmão do seu lado e diga: não recue. Mesmo que você esteja ofendido. Não recue. Permaneça. Permaneça. E eu quero te falar de alguém que permaneceu. Pedrão. Eu gosto de chamar ele de Pedrão da massa. Porque Pedro é gente como a gente. Pedro permaneceu. No versículo 67, Jesus diz: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? E na sequência Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E sabe, quando nós lemos isso, muitas vezes nós romantizamos um pouco esse versículo. Porque parece que Pedro não tinha para onde voltar. Então, nós lemos como se Pedro disse: bom, eu vou ficar aqui contigo porque eu não tenho para onde ir, o que eu vou fazer? Mas Pedro tinha para onde voltar. Todos nós temos para onde voltar. Tem uma passagem que fala que alguns leprosos, eles foram curados, e depois que eles foram curados, o que eles fizeram? Eles voltaram para o leprosário. Nós temos, eu tenho, você tem para onde voltar. E Pedro estava dizendo para onde iremos, mas Pedro tinha para onde voltar. Pedro tinha uma sogra. Amém? Pedro tinha uma família. Pedro tinha uma esposa. Pedro tinha uma casa. Pedro tinha o seu trabalho. Tinha os peixes que ele pescava. Mas a questão não era se Pedro tinha para onde voltar, mas se para onde Pedro voltasse tinha palavras de vida eterna. Ele tinha para onde voltar, mas para onde ele voltaria tinha palavras de vida eterna. E eu posso te garantir que a sogra de Pedro não tinha vida eterna. A esposa de Pedro também não tinha vida eterna. O seu trabalho, a sua casa, a sua posição social, o carro que você dirige, a sua condição não tem palavras de vida eterna. E a mente de Pedro, ela estava sendo transformada. Pedro estava renovando a sua mente. Pedro estava andando com Jesus. Pedro estava caminhando intimamente com Jesus. E ele estava sendo transformado. Então Pedro olhou para a sua vida e disse: não tem vida eterna, não tem vida eterna, não tem vida eterna, não tem vida eterna. Senhor, para quem iremos se só Tu tens? Só Ele tem palavras de vida eterna. Nós não encontraremos em qualquer outro lugar. Nós não encontraremos porque só Ele tem as palavras de vida. Amém? Então eu pergunto de novo: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? E em quem nós estamos nos tornando? Quem que vai seguir Jesus? Quem que vai se tornar o seu discípulo? Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quando nós sabemos que nós estamos seguindo Jesus de fato? Quando nós sabemos que nós estamos seguindo Jesus. Eu estava orando hoje de manhã aqui no prédio, Jesus me entregou algo. E Ele disse que nós estamos seguindo a Ele quando nós estamos caminhando para a cruz. Quando nós estamos a caminho da cruz, significa que nós estamos de fato seguindo a Jesus. Quando nós dizemos para Jesus: Jesus, eu me arrependo, Jesus. Eu não quero mais ser o mesmo, Jesus. Transforma a minha vida. Quando nós nos arrependemos, quando nós estamos caminhando para a cruz, é quando de fato nós estamos seguindo Jesus. É quando nós falamos: Jesus, muda o meu coração, muda a minha vida, me transforma, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser o mesmo. Não é quando nós ganhamos as coisas, não é quando nós somos beneficiados com algo, é quando nós estamos sendo transformados. A palavra diz: buscai o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então sim, Jesus quer nos abençoar,
Ele quer nos dar as coisas, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer nos abençoar com tantas coisas. Mas é quando nós somos transformados, não é quando nós ganhamos as coisas. E seguindo Jesus, nós estamos a caminho da cruz. Quando nós seguimos Jesus, nós chegamos no destino que é a cruz. Mas deixa eu falar para você, a cruz ela não é o fim. A cruz ela é o início. Ela é o começo. A cruz ela é o fim de uma vida no mundo, mas ela é o começo de uma vida na eternidade. Então, é o primeiro passo, irmãos. É o primeiro passo, tem muito mais profundo. O Michel ontem compartilhava na rede dos jovens, a palavra era mergulhando. Ele falava que tem muito mais para nós experimentar, tem muito mais profundo, tem algo do qual nós ainda não experimentamos. Então, não é só o momento do culto, como o pastor falou, é uma vida inteira, é uma vida extraordinária, experimentando a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Que nós entendamos isso em nome de Jesus. Tem muito mais, tem lugares que nós ainda não acessamos. E o terceiro ponto que eu quero falar para você é uma vida sem arrependimento. É isso mesmo, uma vida sem arrependimento. Seguir Jesus é viver uma vida sem arrependimentos. E sabe, eu já conversei com o pastor várias vezes e compartilhando com ele, dizendo assim: pastor, pensa, chegar no fim da vida e olhar para trás e ver que nós não seguimos a vontade de Deus. Pensa como seria nós chegarmos no futuro da nossa vida e olhar para trás e ver que nós não cumprimos, que nós não vivemos o nosso propósito, que nós não seguimos Jesus, que nós perdemos a oportunidade de quando Ele diz: vem, segue-me, e nós não respondemos. Sabe, o céu ele não se move com as nossas perguntas, o céu ele se move com as nossas respostas. É com as respostas que nós damos quando Ele diz: vem, segue-me. Quando Ele fala conosco, é a nossa atitude, é o nosso posicionamento. Sabe, eu não quero chegar no futuro da minha vida e carregar arrependimentos. Eu não quero. Eu não quero olhar para trás e me arrepender e ver que eu deixei de viver o que Deus tinha para mim viver. Eu não quero isso. Sabe, eu quero uma vida sem arrependimentos. Eu quero olhar para trás e eu quero dizer: valeu a pena. Valeu a pena viver por Jesus. Vale a pena morrer por Jesus. Valeu a pena quando todas as pessoas estavam seguindo num caminho. Quando todo mundo estava, todos os meus amigos ou todas as pessoas estavam seguindo por um caminho que aparentemente é o normal hoje em dia. Mas eu não, eu estava seguindo Jesus. Eu estava pelo outro caminho. Eu estava seguindo aquele que me amou, aquele que me salvou, aquele que me curou, aquele que restaurou as minhas feridas, que me trouxe para a casa do Pai. Eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: eu cumpri, eu vivi o que eu era para ter vivido, eu fiz o que era para mim ter feito. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não tenho arrependimentos. É isso que Paulo estava falando. Eu não tenho arrependimentos. Eu fiz tudo que era para mim fazer, eu vivi tudo que era para mim viver. Sabe, eu quero ter o privilégio de deixar um legado para minha filha. Sabe qual é esse legado? É que ela olhe para mim quando ela vai falar do seu pai, que ela diga: o meu pai viveu para Jesus. O meu pai gastou a vida dele vivendo para Jesus. Que ela diga: o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão e o Deus do meu pai. Porque meu pai viveu para Jesus. Meu pai viveu com lágrimas nos olhos. Meu pai viveu uma vida dedicada a Jesus e dedicada ao Evangelho. É isso que eu quero deixar, pelo menos para minha família. Pelo menos para minha família. Sabe? E eu até coloquei essa frase aqui: aquele que está em Jesus e o segue não consegue mais viver outra coisa.
não consegue mais. Sabe, quem vive com Jesus, quem segue, quem tem intimidade, quem viu o que a gente viu, quem viveu o que a gente viveu, não consegue mais viver outra coisa, não consegue mais viver outra vida, fica estragado para o mundo, fica estragado. Eu não quero me acostumar, sabe? Eu até compartilhei no culto das 5, eu vejo o pastor falando, eu tenho 25 anos com Jesus. Irmãos, eu tenho 2. Mas eu quero chegar com 25, com 30, 40, 50 anos e não me acostumar. E não perder as lágrimas dos olhos. E não me acostumar a viver uma vida displicente de qualquer jeito. Eu quero viver uma vida para Jesus. Sabe, Salmo 51 fala, renova em mim a alegria da salvação. Renova em mim, Senhor. Renova, que nós nunca esqueçamos da salvação. Que nós constantemente sejamos lembrados e rejuvenescidos, restaurados na alegria da nossa salvação. Meu Deus, nós não podemos nos acostumar. Salmos 27 fala, e nós cantamos antes, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Irmãos, uma coisa, quem quer uma coisa precisa abandonar o desejo de tantas outras coisas. Aquele que quer uma coisa, ele precisa abandonar todas as outras coisas, porque ele está em busca daquela uma coisa. Esse é o meu foco, esse é o meu alvo, é essa uma coisa, e eu a buscarei, é estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Cantares 3 fala, agora que eu encontrei o meu amado, eu não o deixarei ir. Eu não o deixarei ir. Meu Deus, eu encontrei o meu amado. Eu encontrei Jesus e eu não deixarei ele ir. Eu não vou perder de vista. Eu vou caminhar com ele. Eu vou seguir ele aonde ele for. Salmo 116. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O louvor pode subir, por favor. Na terra dos viventes, eu andarei na presença do meu Senhor, do meu amado, por todo lugar. O que darei a Ti, Senhor? O que darei eu a Ti? O que darei eu a Ti por todos os Teus benefícios? O que eu darei a Ti, Jesus, pela salvação? O que eu Te darei, Jesus, pelo grande amor que me amou primeiro, que me restaurou, que curou as minhas feridas, que jogou no mar de esquecimento todos os meus pecados? Isso não entra na minha cabeça, e eu acho que Deus queira, a minha oração é que nunca entre, que eu nunca me acostume. Meu Deus, o que eu darei a Ti, Jesus, por tanto amor que Tu me deste, por todo o Teu sacrifício? O que darei eu a Ti, Senhor? Eu darei o meu coração, eu darei a minha vida, eu gastarei a minha vida, sim, Jesus, aos Teus pés. Eu gostaria que você pudesse se colocar em pé e te dizer que Deus, Ele está nos chamando para subir mais alto. Deus, Ele está nos chamando para nós experimentarmos algo mais profundo. Ele tem nos chamado para nós chegarmos mais perto dEle, para nós estarmos juntos, para nós estarmos perto. Deus, Ele tem nos chamado, irmãos, para uma coisa. Uma coisa. Ele tem nos chamado. Ele tem... Eu oro para que Ele renove em nós o primeiro mandamento, para que Ele não nos deixe esquecer do primeiro mandamento, que esse primeiro mandamento Ele sempre esteja no nosso coração. Amai o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Que nós nunca esqueçamos desse mandamento, porque buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, com tudo que nós temos. Esse é o primeiro mandamento. Que Ele libere sobre nós a paixão, que Ele renove em nós a alegria da salvação, que Ele possa estar trazendo um renovo, algo fresco da parte de Deus.
para a nossa vida, que nós possamos ser tocados, que a presença dEle, ela nos constranja ao ponto de nós entendermos e nos movermos para a direção dEle. Não para o mundo, não para as coisas que nos oferecem, não para as propostas e os desejos, mas para a vida eterna, para o que realmente tem valor, para o que realmente é imensurável. Meu Deus, que Ele libere paixão a cada dia sobre a nossa vida, que nós possamos alargar o nosso coração, que nós nunca nos sentamos cheios, que nós nunca possamos nos sentir cheios demais, que sempre nós possamos buscar mais da Sua presença, buscar mais do Seu amor, porque à medida que nós recebemos à medida que nós entregamos a Ele, à medida que nós temos a revelação, o amor, Ele nos ama incondicionalmente, mas à medida em que nós temos o quanto nós desejamos ter dEle, que nós possamos ter o desejo pela Sua face, que nós possamos estar buscando a cada dia mais a Ele. Ele tem aberto uma janela, eu não sei se você tem percebido isso, eu não sei se você tem visto, entendido tudo que Deus tem feito nesse tempo, tudo que Ele tem movido entre nós. Ele está fazendo algo, irmãos. Ele está fazendo algo, Ele está se movendo, e Ele está dizendo essa noite: vem, segue-me, vem comigo, vem comigo. Que nós possamos nessa noite fazer uma aliança, renovar os nossos votos com o Senhor, que nós possamos dizer para Ele: Senhor, eu não vou perder o meu fogo, o fogo Ele não se apagará, Ele queimará e arderá continuamente sobre o altar, e eu colocarei a lenha todos os dias nesse altar, todos os dias. Senhor, eu não quero me acostumar, eu não quero perder, Senhor, a alegria da salvação, que nós possamos ser cheios. Nós não queremos somente momentos aleatórios, nós queremos viver uma vida regada pela Sua presença. Feche seus olhos, e coloca a mão no teu coração e cante essa canção com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Não fale só da boca para fora, não faça algo porque alguém está dizendo aqui para você fazer. Se sinta livre, você é livre para fluir no amor de Deus. Vem, Senhor. Dentro de mim, estou me afogando em Ti.